Shadow não pode sorrir por quê? Pela mesma razão pela qual Sonic não pode chorar? Embora você não acredite, os personagens de Sonic seguem regras rígidas que provavelmente você nunca percebeu. Vamos explorar o que mais os personagens de Sonic têm proibido fazer. Você já parou para pensar que Sonic é um completo psicopata? Há momentos em que, por mais difícil que a situação fique, parece que ele não sente nada sobre isso. Ou há momentos em que os amigos dele morrem na frente dele. Sonic segue como se nada tivesse ocorrido. Ele sequer chorou quando Sombra morreu ao seu lado. Pois essa regra, amigos, foi colocada pela SEGA para que Sonic sempre mantenha sua personalidade e não mude. Especificamente, Sonic não pode demonstrar nenhuma emoção forte, como chorar em excesso ou exibir tristeza profunda. Por mais que você quebre todos os brinquedos dele, Sonic nunca vai chorar. Além disso, a SEGA fez isso para que Sonic mantenha sua personalidade, esperança e otimismo. Sigam-me os bons! Então não, Sonic não é um psicopata. Você acha que Amy e Sonic são namorados, não é? Na verdade não, amigos. Pode parecer que alguns personagens já têm seus pares predestinados, mas segundo a SEGA, nenhum dos personagens pode ter relacionamentos amorosos. Por isso, nunca vimos Sonic e Amy se beijarem ou agirem como namorados. Além disso, se lembrarmos, Sonic não pode demonstrar emoções extremas. Então, é claro que a Amy vai sentir que o Sonic não a ama de verdade. Nos quadrinhos, Sonic teve uma namorada chamada Sally, o que é uma curiosidade. Mas como a SEGA colocou essa regra, imediatamente eles deixaram de ser namorados. Os únicos isentos dessa regra são Bonnie e Anthony dentro dos quadrinhos Archie. Você já se perguntou se Sonic tem família? E não me refiro a amigos que viraram família, estou falando de parentes de sangue. Um irmão, uma mãe, um pai? Infelizmente, de acordo com as regras, os personagens principais de Sonic não podem ter laços familiares diretos para manter a história menos complicada. Mas na verdade, antes dessa regra ser criada, Sonic realmente tinha pais. E estou falando dos quadrinhos da Archie, onde os pais dele foram robotizados. O pai dele era Jules, o ouriço, e a mãe, Bernadette, a ouriça. Também tinha Maurice, o ouriço, o avô, e Sir Charles, o ouriço, o tio dele. Na verdade, vários familiares propostos para os personagens principais foram totalmente rejeitados pela SEGA. Então sim, Sonic é um órfão sem pais. E agora vamos para uma regra que pode parecer muito boa para nós, mas talvez uma super tortura para o pobre do Sonic. A questão é que, para que a franquia continue de pé e nunca acabe, Sonic não pode ser derrotado de nenhuma forma imaginável. Não é possível derrotar o Sonic de jeito nenhum. Mesmo que você jogue uma Genkidama na cabeça do Sonic, ele vai continuar vivo. Pai, o que o senhor acha dessa garota? Embora o Goku tivesse umas pausas de vez em quando depois de morrer. Então, para o próximo filme do Sonic, com essa regra já temos a resposta. O Sonic sempre vai ganhar. E é o mesmo com os outros personagens principais, amigos, com exceção do Shadow, é claro. Por que o Shadow? E falando do Shadow, vamos para uma das regras mais controversas que ele tem, que é que o Shadow tem completamente proibido sorrir. E isso porque a SEGA queria deixar isso muito claro na imagem do personagem, para que ele nunca perdesse essa continuidade. Na verdade, uma curiosidade muito interessante é que a única pessoa com quem o Shadow pode sorrir, ou, bom, pelo menos tentar dar um sorriso, é com sua melhor amiga Maria. Isso nós vimos em alguns jogos, embora na verdade esse sorriso pareça um pouco forçado, não acham? Não é que Shadow seja amargo ou esteja sempre bravo, é que a SEGA não permite. Além disso, Shadow também tem proibido demonstrar emoções positivas que sejam muito óbvias. E agora que eu paro pra pensar, acho que essa regra realmente combina com o personagem, já que eu nunca consigo imaginar o Shadow pulando de felicidade ou sequer dando um joinha pro Sonic. Uma coisa curiosa que colocaram nos personagens é que eles têm proibido envelhecer. Nunca vamos ver o Sonic velhinho convivendo com o Shadow idoso e o Tails velho. Por mais que passem os anos e os séculos, Sonic e seus amigos sempre vão parecer iguais e ter o mesmo desempenho. E é proibido envelhecer? Me refiro à forma adulta deles, já que, se lembrarmos, em algumas ocasiões já vimos as versões bebês ou jovens dos personagens. Essa regra se conecta com o que dissemos anteriormente, de que eles nunca serão derrotados.
Você já se perguntou por que os jogos do Sonic raramente incluem uma linha do tempo definitiva? Não é coincidência. A SEGA evita ancorar a série a uma cronologia concreta. Os eventos são mantidos de forma vaga. Os criadores garantem que cada jogo seja acessível para todos, sejam novos jogadores ou fãs de longa data. Você já se perguntou por quê? O Sonic nunca usa calças? Na verdade, existe uma regra de que nenhum dos personagens masculinos que não sejam humanos pode usar calças. Então nunca veremos o Sonic de bermuda nem de calça boca de sino. Ele estará sempre nu, usando apenas tênis. Embora haja apenas uma exceção para todos esses personagens, que é o Nine. Ele é o único que vimos quebrar essa regra, já que usa bermuda. Talvez isso seja porque quiseram fazer uma diferença notável entre Tails e Nine. E falando de roupas, um dos elementos mais icônicos do design do Sonic são seus brilhantes sapatos vermelhos. Mas você sabia que existe uma regra sobre isso também? Os tênis do Sonic não são só por estilo, eles são uma parte essencial de quem ele é. De acordo com a SEGA, os tênis do Sonic são o que permite que ele corra em velocidades supersônicas sem atrito, evitando destruir seus pés pelo calor e pela fricção. Isso significa que o Sonic nunca pode tirá-los enquanto corre, nem por um momento sequer. Sem seus tênis, o Sonic não seria o mesmo herói que conhecemos. Na verdade, existe uma curiosidade pouco conhecida sobre a história do Sonic que sugere que seus tênis foram um presente de um inventor que queria ajudar o Sonic a alcançar seu máximo potencial. Essa história de fundo só foi sugerida em algumas adaptações. O curioso é que a SEGA deixou claro que tirar esses tênis está fora de questão, pelo menos graficamente. Porque na verdade, já houve ocasiões em que Eggman troca seus tênis, como em Sonic Labyrinth. Mas bem, o mesmo acontece com suas luvas. Alguém sabe por que Sonic não pode tirar as luvas? Você sabia que Sonic não consegue ficar parado por muito tempo? Se a gente reparar, ele está sempre fazendo alguma coisa, sem conseguir ficar em um lugar, sem fazer nada. Claro, Sonic também pode dormir, mas sentar em uma cadeira para refletir sobre como pagar suas dívidas? De jeito nenhum. O tempo todo ele vai estar se movendo, ocupando a mente com alguma coisa. A maior regra de toda a vida do Nudilus é proteger a Esmeralda Mestra. Praticamente, esse é o único propósito dele na vida, o que pode parecer muito triste, mas na verdade, isso o deixa muito feliz. Até que pegam a Esmeralda Mestra. Então, ele se une ao Sônico para combater o mal. Eggman segue uma regra muito específica com o Sônico, que é, apesar da rivalidade deles, o Eggman prefere apenas capturar ou humilhar o Sônico de uma forma não tão extrema. Isso para que exista a possibilidade de eles se enfrentarem novamente em uma próxima ocasião. Você já imaginou como seria ver a forma super do Tails ou do Knuckles no próximo filme do Sônico? Isso não vai acontecer, pessoal. Os únicos que têm permissão para usar a forma super são os ouriços masculinos. E eu já sei, que os verdadeiros fãs do Sonic podem dizer que a versão Super Knuckles e Super Tails realmente existem em Sonic 3 e até em outros jogos. Mas volto a repetir que tudo isso existia antes dessas regras serem estabelecidas pela SEGA. Então, para os novos jogos do Sonic, ou até mesmo filmes e séries, não veremos mais essas super formas de outros personagens. Mobius é o planeta de onde vem Sonic, mas você sabia que é proibido usar o nome Mobius em qualquer jogo, filme ou série do Sonic? Isso pode parecer estranho, mas por algum motivo desconhecido. Os roteiristas não têm permissão para usar o nome Mobius para se referir ao planeta do Sonic. Também não se pode chamar os habitantes desse planeta de Mobianos. E talvez apenas nas novelizações a gente possa ver e ouvir o nome Mobius, mas em produções feitas mesmo nunca vamos escutar esse nome. Você sabia que a SEGA tem uma regra sobre o humor do Sônico? Sônico pode fazer piadas e comentários sarcásticos, mas o humor dele nunca deve parecer mal intencionado. O objetivo é retratá-lo como confiante e brincalhão, não arrogante nem cruel. Isso é fundamental para manter o Sônico simpático, enquanto destaca sua personalidade ousada. Você sabia que o Sônico e seus amigos também têm limitações em suas habilidades? Embora o Sônico seja conhecido por sua incrível velocidade, a SEGA restringiu especificamente a velocidade exata que ele pode alcançar.
O Sônico pode correr mais rápido que a velocidade do som, mas nunca poderá alcançar a velocidade da luz, já que isso o tornaria poderoso demais em comparação com outros personagens. Por isso, o Sônico não quebra a barreira do som em toda a cena, nem atravessa dimensões a cada passo. Mas é aqui que as coisas ficam interessantes, amigos! Nos quadrinhos, a velocidade do Sônico às vezes foi retratada como quase ilimitada, com feitos como escapar de um buraco negro ou correr tão rápido que dobra o próprio tempo. No entanto, nos jogos, séries e filmes, a SEGA garante que suas habilidades sejam consistentes e mais realistas. Isso é para manter o Sônico coerente para os jogadores, porque se o Sônico fosse imparável, não haveria tensão em suas corridas contra o tempo ou em suas batalhas contra o Eggman. Também a força do Knuckles, embora seja imensa, é limitada para garantir que ele não ofusque o resto da equipe. Apesar de ser capaz de quebrar paredes e rochas, sempre há um limite para o seu poder, a fim de manter o equilíbrio nas batalhas. Outro dado interessante envolve o Tails. Como um inventor genial, Tails criou algumas das tecnologias mais avançadas no universo do Sonic. No entanto, a SEGA tem uma regra que impede que as invenções do Tails substituam completamente as habilidades do Sonic. Por exemplo, embora o Tails possa construir máquinas que ajudam a equipe a viajar, ele nunca vai inventar algo que torne a velocidade do Sonic irrelevante. Isso é para que cada personagem mantenha suas características únicas e sua utilidade. Falando em personagens, você sabia que a SEGA é muito rigorosa ao introduzir novos personagens? Mesmo com dezenas de personagens aparecendo e desaparecendo, a SEGA evita adicionar muitos personagens novos em um único jogo ou série, para evitar que a história fique saturada ou confusa. Por isso, é comum vermos o retorno de favoritos como Rouge, Blaze e Silver, ao invés de personagens totalmente novos. Outra regra tem a ver com a paleta de cores do Sonic. As cores principais do Sonic, azul e branco, não podem ser alteradas drasticamente. Não importa o cenário ou a linha do tempo, a aparência icônica do Sonic permanece consistente, para garantir que ele seja facilmente reconhecível. E por último, existe uma regra em que só pode haver um Metal Sonic, não 2, nem 3, apenas um. Por quê? Deixem suas teorias nos comentários. E essas são as regras rígidas que Sonic e seus amigos devem seguir. Vocês conhecem alguma outra? O que você acha dessas regras? Você acha que elas são seguidas 100%? Nos vemos nos comentários.